Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos? Em nome de Jesus. A palavra de Deus é maravilhosa, né? A palavra de Deus é maravilhosa. O tema da mensagem não espanta, não. É uma mensagem do diabo. Mas não é essa mensagem aqui que é do diabo, não. Essa é de Deus. Nós vamos ver que mensagem que é essa que o diabo mandou para alguém. É sobre essa que eu quero falar. Então, a mensagem que você vai receber hoje aqui é do Senhor. Amém ou não? Mas, pensando nessa série, né, as mensagens dos profetas para hoje. Estamos pegando os profetas e hoje vamos ver de novo Isaías. Profeta Isaías, capítulo 36. Em princípio, vamos ler do versículo 16 até o versículo de número 22. Mas eu gostaria que o irmão, o amigo, permanecesse com a sua Bíblia aberta. Enquanto os irmãos procuram, deixa eu ver aqueles que ainda não são membros aqui da primeira igreja. Se você não é membro aqui, talvez é membro de outra igreja, está passando pela cidade, veio nos visitar hoje, ou já tem vindo, mas ainda não foi recebido como membro, não foi batizado. Dá um tchau aí para eu te ver, só para eu te ver. Alguns irmãos, o pessoal da introdução está vendo? Tem uma jovem ali, obrigado, outra do lado de cá, de óculos. Quem mais aqui? Um casal ali, muito obrigado. Um jovem lá no cantinho, Deus te abençoe, até querido, em nome de Jesus. Lá na galeria tem meus aluninhos queridos. Acho que todos já receberam a fichinha e já preencheram anteriormente. Mas são muito bem-vindos aqui. Esse cartão que você recebeu é um cartão de pedido de oração. Você pode deixar aí o seu pedido de oração, deixar conosco. Toda terça-feira, 7 da manhã, tem um grupo de irmãos que se reúnem para orar. E eles vão continuar reunindo para orar. É um grupo pequeno, né? E o seu pedido estará na mão deles também para a oração. Muito obrigado. Se você é membro de outra igreja, leve o nosso abraço para o seu pastor, para a sua igreja, para o líder. Se você está passando pela nossa cidade, seja muito bem-vindo à Princesinha do Leste, capital dos vales, de todos os vales do mundo, né? Tem um jornal que está escrito assim. Isaías capítulo 36, versículos 16 em diante. É assim que lemos na palavra de Deus. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane, dizendo: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das outras nações as puderam livrar? Cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses desses países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, ficaram calados, não lhes responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei: não lhes respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, voltaram para junto do rei Ezequias com as suas roupas rasgadas. Eles contaram tudo o que Rabsaque tinha dito. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela encontre lugar no nosso coração, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa nos tomar de uma maneira que possamos entender plenamente e aplicar essa palavra à nossa vida, e que somente possamos ouvir a voz linda, plena do Senhor, e que toda voz contrária seja calada, no nome de Jesus. Graças a Deus. Você já recebeu uma mensagem do diabo? Misericórdia, a gente vai falar assim, bater na madeira. Uma carta, um e-mail do diabo, imagina. Um zap do diabo, você já recebeu. Oi, sumida.
Isso é zafre do diabo, é laço. O texto, nós lemos uma parte do texto, mas se lermos todo o texto e também o texto correlato a esse no livro dos reis, nós vamos ver que um rei de Judá chamado Ezequias, um dos melhores reis que Judá teve, um rei do bem, um homem de Deus, um homem que restaurou o culto ao Senhor. E esse rei, ele recebeu uma mensagem do diabo. Na verdade, ela não veio assinada pelo diabo, porque as mensagens do diabo, elas não vêm assinadas pelo diabo. Elas vêm geralmente assinadas com o nome de uma pessoa. E quem enviou uma carta para o rei Ezequias de Judá foi o rei da Síria, chamado Senaqueribe. Então, é uma carta do inferno, uma carta do diabo, mas com assinatura de um ser humano. E muitas mensagens que nós também recebemos do inferno, ele vem com o nome de uma pessoa. Mas lembrando já o apóstolo Paulo, que diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra seres humanos, mas contra os principados, os poderes malignos, que atuam, nas palavras do apóstolo Paulo, nesse mundo tenebroso. À luz da experiência do rei Ezequias, o profeta Isaías nos traz uma mensagem para nós hoje. Temos vivido um tempo de angústia, um tempo de apreensão, um tempo onde as pessoas se perguntam, eu recebo perguntas praticamente todos os dias, de pessoas que estão, sejam membros aqui da igreja, da outra igreja onde eu estive, e outras pessoas, que querem saber, e nós os pastores muitas vezes somos chamados para tentar responder o que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo? Será a tal da pandemia um castigo de Deus? Ou é o Satanás que já está solto e fazendo a festa dele no mundo? Estamos próximos do fim do mundo? Será que o mundo já está acabando? São muitas perguntas. E Satanás, ele aproveita o tempo de crise e da dificuldade, muitas vezes para enganar os seus filhos, para colocar dúvidas na nossa cabeça sobre o cuidado de Deus em relação a nós. O rei Ezequias, como eu disse, diferente daqueles que vieram antes dele e dos que vieram posteriormente a ele era um rei que servia ao Senhor. Ele era um rei bom. Ele acabou com o culto idólatra, um deus falso chamado Baal. Ele acabou com aquele culto. O povo de Israel, na época do rei Ezequias, eles adoravam a cobra de bronze. Lembram no episódio do deserto, quando serpentes surgiram no meio do povo e picavam o povo, lá com Moisés, lá atrás, muitos anos antes. E Deus então mandou Moisés fazer uma cobra de bronze e levantar numa haste, e acontecia que todo aquele que olhasse para aquela cobra de bronze seria curado da ferida da serpente venenosa. Lembram dessa história? Lá no livro de Números, se não me engano, capítulo 21. Pois sabe o que os israelitas fizeram com aquela cobra, que nada mais era do que um símbolo do próprio Jesus, porque Jesus no Novo Testamento veio e disse assim: assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Aquela serpente do deserto era uma figura de Cristo que viria no Novo Testamento e morreria também suspenso na cruz. E todo aquele que olhar para Jesus é salvo. Era uma figura de Cristo. Sabe o que os israelitas fizeram? Pegaram aquela cobra de bronze, que Moisés não destruiu, colocou num altar e chamou aquela cobra o nome de um deus, o deus Neustã. Eles adoravam, o povo de Deus, que viu Deus agir de diversas formas e maneiras, agora se tornaram idólatras, adorando a uma cobra de bronze. Vejam bem, como nós seres humanos somos tão propensos a fabricarmos deuses, coisas de madeira, coisas físicas que nós possamos ver.
Porque não damos conta de acreditar num Deus invisível, mas real, num Deus que age em nós, por nós e através de nós. Pois Ezequias acabou com aquele culto também, aquela cobra, mandou derreter aquele negócio e falou: acabou essa idolatria. Ezequias resolveu buscar a Deus. E muitas vezes nós recebemos uma mensagem do diabo quando nós também fazemos essa opção pelo Senhor. Alguém já disse que só recebe pedradas a árvore que dá fruto, não é assim? Uma mangueira repleta de mangas. A meninada passa na rua e joga pedra. Se ela não tivesse nada. Assim também conosco, muitas vezes é exatamente quando nós resolvemos buscar a Deus, é que Satanás envia mensagens para nós. E a mensagem que o rei Senaqueribe está dizendo aí ao povo, nesse texto que lemos, né, no versículo 15, o rei diz assim ao povo, manda um mensageiro dizer ao povo: não confie no Senhor, porque o Senhor não vai poder livrar vocês. O contexto é que o rei Senaqueribe já havia tomado 10 tribos de Israel. 10. Só faltava agora tomar Judá e principalmente a capital, Jerusalém. O rei está preso, sitiado em Jerusalém. Senaqueribe já havia tomado vários países em volta, inclusive 10 tribos de Israel. Faltavam só as 2 tribos que compunham Judá. Onde Ezequias era rei, porque o reino se dividiu, você sabe. O reino do norte chamou-se Israel, e a parte sul, com 2 tribos apenas, chamou Judá. Ezequias era rei em Judá. Israel já tinha sido levado cativo. Ele está em Jerusalém. Ele está amedrontado. Ele está buscando ao Senhor, mas recebe essa mensagem de Satanás. Senaqueribe, o rei assírio, era o rei cujo nome significa o homem do pecado. Ele diz ao povo: não confie no Senhor, porque o que aconteceu com os deuses das outras nações? Né? Verso 16 do texto que lemos, ele diz: não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira e beberá água da sua própria cisterna. O conteúdo da mensagem do diabo é: não confie em Deus, se desespere, entre em pânico, porque Deus não vai poder te livrar. Num momento como esse, ou no momento da nossa própria crise pessoal. E aí, Satanás faz o quê? Propõe acordos, né? No verso 16, façam as pazes comigo e se entreguem. Lembra de Satanás no Éden fazendo a proposta demoníaca à mulher? Foi assim que Deus disse: se você comer qualquer árvore do jardim, você vai morrer? Veja que já está mudando. Aí a mulher diz: não. Ele diz: qualquer árvore a gente pode comer, só aquela que não pode. Ah, porque vocês vão ficar como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás sempre tenta mudar as coisas de lugar, e talvez ele esteja nesse tempo também nos fazendo ou propondo a nós fazermos concessões. Façam as pazes comigo, diz o rei Senaqueribe ao povo de Israel. Cada um comerá da sua própria videira, da sua figueira, beberá água da sua cisterna. Eu vou levar vocês para uma terra de cereal e vinho, terra de pão, de vinhas. Não deixe que Ezequias os engane, dizendo: o Senhor os livrará. E aí o rei Senaqueribe diz: onde estavam os deuses das outras nações que deixaram que o seu povo fosse levado escravo? O grande erro, irmãos, do rei Ezequias foi ter ficado com medo de Senaqueribe, o rei assírio, e ter feito concessão a ele. Ezequias fez um acordo com Senaqueribe. Essa história está lá no 2º livro de Reis, principalmente no versículo 14 do capítulo 18.
Ezequias deixa Senaqueribe pegar todo o ouro do templo, da casa do Senhor, no Antigo Testamento, e levar. E diz, olha, eu vou deixar você pegar todo o ouro do templo, todo aquele utensílio que tinha lá no templo, e você pode levar, mas saia da minha cidade. Senaqueribe veio, tomou todos os utensílios do templo de Israel e levou para a Síria. Mas você acha que ele ficou satisfeito com isso? Não. O inimigo das nossas almas nunca fica satisfeito. Por isso nós não podemos fazer concessões. Não podemos, no nome do Senhor Jesus, abrir oportunidade nas nossas vidas para que Ele domine. E essas oportunidades são chamadas pelo Novo Testamento de brechas. Situações que nós abrimos na nossa vida. Áreas da nossa vida que ainda o Senhor tem fortaleza para entrar nelas, que ainda não estão debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente ali que o inimigo das nossas almas vai bater na nossa porta. Façam as pazes comigo. Talvez nesse instante você esteja desempregado, numa crise, e aparece uma porta da oportunidade. Você falou, opa, essa é a porta da oportunidade. Mas é algo talvez ilegal, é algo que não condiz com a vida de um servo do Senhor, é algo que você vai ter que fazer algum tipo de concessão no seu caráter, algum tipo de concessão na verdade, algum tipo de concessão daquilo que realmente é agradável ao Senhor. E tem gente que ainda pensa que isso é porta de Deus. Talvez os irmãos se lembram, um tempo atrás, quando o Fantástico, esse programa televisivo, passou a oração da propina. Lembram disso? Uns anos atrás. As pessoas, os deputados lá em Brasília, eles recebiam a propina. Então, um deles devia ser um crente fervoroso, que propôs, então, naquela sala onde se recebia a propina, um dinheiro ilegal. Vamos agradecer a Deus pela bênção. Deve ter até dado o dízimo da propina. Portas que Satanás abre para nós, facilidades, atalhos. Ou quem não se lembra, também no Rio de Janeiro, os traficantes evangélicos que defendiam as igrejas e botaram até mesmo um local de culto de uma religião afro-brasileira, quebraram tudo aquilo porque eles eram crentes e aquilo não era de Deus. Enquanto vamos fazendo concessões na nossa vida cristã, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, no nosso casamento, na nossa relação pai-filho, filho e pai, nós entendemos muitas vezes, isso é uma oportunidade de Deus. Num tempo como esse, muitas vezes, muitos dão ouvidos ao inimigo que vai dizendo, olha, a situação está piorando, você vai ficar doente, a situação vai piorar para você, você vai acabar falido, os credores vão vir atrás de você, daqui a pouco você vai querer suicidar, você está chegando no limite, olha como é que está a coisa. E você vai acreditando nessas mentiras, como se a nossa certeza, a nossa confiança, ela estivesse em emprego, ela estivesse em governo, ela estivesse em qualquer coisa que não fosse o Senhor. É o próprio salmista que pergunta, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Nós só estamos aqui, em nome do Senhor Jesus, pela vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Toda concessão que você fizer em seu caminhar com Jesus, toda concessão é uma ida ao inimigo. Ezequias abriu uma porta de concessão para que o inimigo entrasse no seu território. Ele achou que ia ficar livre. Ele achou que o inimigo ia embora, e não vai. Mas além do inimigo das nossas almas ter mensagens para nós, o importante não é a mensagem que nós recebemos do inimigo,
não é o sinal que nós recebemos. Não é essa carta, Ezequias recebeu uma carta. Hoje em dia nós passou o tempo das cartas, né? Eu me lembro sempre que eu chegava em casa, eu procurava na caixa de correios se tinha alguma correspondência. Hoje ele não vai porque se tiver é cobrança. Não é assim? A gente já substituiu pelo WhatsApp, né? Antigamente você mandava uma carta, namorava com a Elisandra por correspondência. Ela morava lá em Patos de Minas. E eu morava em BH, aí mandava a carta, aí esperava a carta chegar lá uns 2 dias depois. Ela ler, raciocinar, querer responder, achar a palavra, responder aquilo. Eu chegava e olhava todo dia para vestir uma carta. Mas quando eu vinha, era prêmio, eram umas 10 páginas, escrita, com beijo. Conta para ela não, até perfume vinha. Eu sabia se eu cheirava a carta, se eu beijava o beijo, se eu lia. Era tanta emoção que eu gastava uns 3 dias só para demorar a ler tudo, né? Hoje em dia é WhatsApp, até os namoros terminam pelo WhatsApp, não é assim? A coisa agora é moderna. Não é? Até mandar embora pelo WhatsApp, estão mandando também, né? Até ministro está sendo demitido no WhatsApp. Mas o importante não é a mensagem que você recebe, mas a quem você leva a mensagem do inimigo que você recebe. Ezequias levou ao Senhor, está lá no capítulo 37, versículo 14, né? Diz assim, Ezequias recebeu a carta, ele foi para o templo com essa carta, o templo do Senhor. Imagina ele colocando, lá no livro dos reis, diz que ele coloca no chão a carta e se ajoelha diante do Senhor e faz uma oração tão linda a Deus. No versículo 3 do capítulo 37, ele diz assim, as pessoas que estão com ele, né? Esse é um dia de angústia, é um dia de repreensão, é um dia de vergonha. Ezequias está envergonhado, ele se dirige, é como se ele dirigisse a toda a nação e dissesse, olha, nós estamos num dia de vergonha, num dia de repreensão, num dia de tristeza profunda. É isso que nós temos diante de nós. E quando nós estamos assim, não há outro caminho a seguir, senão nos colocarmos diante do Senhor, com aquele ultimato do inferno, com aquela promessa da desgraça, com aquela dificuldade que nós estamos enfrentando, seja na área da saúde, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida emocional, e levarmos ao Senhor, e chorarmos diante dEle, e orarmos a Ele, colocando ali diante de quem pode responder a nossa questão. No versículo 17 do capítulo 37, essa expressão interessante do rei Ezequias, ele começa dizendo assim, ouve, ó Senhor. Ouve, Senhor, ele diz. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Ele diz, Senhor, é contra o Senhor que ele está dizendo, não é contra nós. Porque aquele que age contra o servo do Senhor, contra a serva do Senhor, está agindo contra o próprio Senhor. Lembra-se de Paulo no caminho de Damasco, que perseguia os cristãos? Quando ele cai pelo chão, ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que persegue a igreja? É isso que ele ouviu? Não, a voz dizia, por que me persegue? Quem persegue a igreja do Senhor, persegue o próprio Senhor da igreja. Quem persegue o servo do Senhor, ou a serva do Senhor, persegue o próprio Senhor do servo. Ele agora diz, Senhor, nós estamos vendo um dia de angústia, de perseguição, um dia de vergonha, mas ouve, Senhor. Ouve. Eu preciso que o Senhor ouça o que esse povo está falando contra nós. Então, temos também o recurso de levarmos ao Senhor a nossa petição, a nossa angústia, para que aquela paz que fala o apóstolo Paulo, que excede todo o entendimento, ela possa tomar conta do nosso coração. E mesmo num tempo de angústia, num tempo de perseguição, num tempo de vergonha, como era aquele tempo, e como talvez é para muitos de nós hoje esse tempo, podemos levar pela oração ao Senhor e dizer, Senhor, ouve. O que o inimigo está dizendo para você?
Qual a voz que você tem ouvido sobre a situação do mundo? Na televisão, os especialistas. E a gente fica confuso. O que está acontecendo nesse mundo? Não é assim que a gente está nesses dias? Por que não compra vacina e logo vacina todo mundo? Por que não monta hospital, então, de UTI, não sei o que precisa mais? Por que não pega os médicos, tudo, paga um bom salário e põe a turma trabalhando lá para cuidar do povo? Por que fica tanto jogo de empurra, tanta conversa para lá, conversa para cá, e notícia de lá e notícia de cá, e a gente fica assim, gente, quem tem a razão? Por que você muda de um canal para o outro da televisão, do jornal, de um site, um fala uma coisa, o outro fala outra, e um fala que o remédio X pode, o outro que não vale nada, o outro que a vacina pode, que o outro não vale, e nós cristãos estamos envolvidos nesse imbróglio e vamos entrando nessa confusão demoníaca. Quando deveríamos orar para o Senhor, botar também a nossa boca no pó, colocar essas cartas do diabo e dizer, ouve, Senhor, ouve, Senhor. Mesmo a nossa situação da nossa vida. Qual carta do diabo você está lendo? Talvez o papel do divórcio que você recebeu, a proposta que você o advogado já mandou, carta do diabo, coloca diante do Senhor e diz, Senhor, ouve, Senhor, aquele dia que eu compareci com essa mulher, com esse homem, diante do servo do Senhor, diante do Senhor, e o Senhor nos casou, ouve! Não aceite. Talvez aquele aviso prévio da demissão, que vai te deixar na rua, e você está aceitando tão facilmente? Coloca diante do Senhor. Leva quem pode responder, ouve, Senhor. Talvez o resultado daquele exame, aquela situação que nós acabamos de orar por ela, em relação a Daiane, em relação a tantos outros, cremos realmente num Deus que cura, coloquemos diante do Senhor e digamos, ouve, Senhor. Porque nós cremos que o Senhor responde à oração. Ou nós estamos num grande teatro. Ou nós somos doidos, como eu disse lá em nosso curso hoje, né? Né, Francisco? Ou nós somos um bando de doido para ficar adorando um defunto que morreu há 2000 anos atrás, ainda pedindo coisa para ele. Então vamos ser doidos direito? Vamos entrar nessa doideira de servir ao Senhor e de vida cristã? Vamos entrar de cara nisso e dizer, Senhor, nós só dependemos de Ti, de mais nada, nem da ciência, nem da política, nem de nada, nós dependemos do Senhor e nós queremos que o Senhor ouça a nossa oração e responda. O profeta Isaías, então, responde ao rei. Essa parte não está no livro de Isaías, está no livro dos reis. A Bíblia diz assim, o Senhor dizendo pela boca de Isaías, eu ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Eu ouvi a sua oração. É como se Deus lesse a carta do Senaqueribe. Na verdade, ele já tinha ouvido quando os emissários de Senaqueribe haviam falado com o povo de Israel. Porque Senaqueribe mandou os servos dele falar com o povo, para amedrontar o povo. Deus já tinha ouvido, não tinha não? Por que Deus não fez nada antes? Porque Ele queria ouvir a oração do seu povo. Por isso é importante nós orarmos. Deus sabe tudo que está acontecendo, sabe. A oração da igreja, ela pode mudar, pode acabar com esse vírus, pode acabar com tudo isso que está acontecendo, sim ou não? Se não, vamos embora para casa, que é melhor. Ou nós entramos nessa loucura de crer em Deus, nessa loucura para o mundo, que é ser servo de Deus de verdade, crendo que Ele pode mudar as coisas, crendo que Ele pode fazer aquilo que está de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque Ele ouve a oração. E ouviu outra oração do próprio Ezequias, quando doente. Os irmãos se lembram?
ele simplesmente vira para o canto, porque nem força para sentar na cama ele tinha, e ele ora ao Senhor. Isaías vai até o rei Ezequias e diz assim: olha, Deus mandou eu falar para você, coloca a sua casa em ordem, que você não vai viver não, você vai morrer. Isaías, como um bom profeta do Senhor, vira as costas e sai. Ezequias só vira para o canto na cama e ora ao Senhor. Isaías não tinha saído ainda do palácio, ele ainda estava no pátio, indo para a casa dele. O Senhor volta lá e diz assim para ele: volta lá no Ezequias, vai no quarto dele de novo. Fala com ele assim: eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas. Você vai viver mais 15 anos. Como é que está a sua oração? Como é que estão as suas lágrimas diante do Senhor? Pelo que você tem chorado? Tem gente que chora diante de um programa na televisão, de música, de não sei o quê, mas não chora diante do Senhor. Eu ouvi a sua oração. E Deus ri. Deus ri das ameaças de Senaqueribe. Olha comigo no capítulo 37, aí, desse mesmo profeta Isaías, capítulo 37. Versículos 22 e 23, olha o que o Senhor diz, está aparecendo também para você ali. Deus diz assim a Ezequias: Jerusalém despreza e zomba de você. Está falando com Senaqueribe. Ou seja, o grande rei da Assíria, que estava prestes a entrar em Jerusalém e tomar a última cidade de todo o reino de Israel e Judá. Aquela pequenina cidade de Jerusalém, mas a menina dos olhos de Deus. E Deus olha para Senaqueribe e diz assim: a virgem de Israel, Jerusalém, ela olha para você e zomba. Ela balança a cabeça enquanto vê você fugir e voltar pelo mesmo caminho que você veio. De quem você zombou e contra quem você ergueu a sua voz e o seu olhar arrogante, diz o Senhor. Não foi contra Jerusalém, contra o rei Ezequias, foi contra o santo de Israel. Deus ri e diz: vocês vão voltar pelo mesmo caminho que vocês vieram. A Deus mostra a sua força, que ainda é a mesma força hoje, no versículo 29 ainda do capítulo 37. Olha o que Deus diz: olha, eu vou colocar o meu anzol no seu nariz e botar um freio nessa boca sua aberta que está falando tanta besteira. E você vai voltar pelo caminho de onde veio. É como um touro bravo, né? Um touro bravo. Deus diz: eu vou botar um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. É assim que Deus age com o inimigo. É assim que Deus age contra o inimigo que vem contra nós, mesmo na boca de pessoas. Maior é o que está em nós, já disse João, apóstolo da primeira carta, do que aquele que está no mundo. Resistir ao diabo, diz a palavra de Deus, e ele fugirá de vós. Colocarem um anzol no seu nariz. E no versículo 33 a 35, ainda do capítulo 37 de Isaías, o Senhor diz a Ezequias: e ele, Senaqueribe, não entrará nessa cidade. Ele não vai atirar aqui nenhuma flecha sequer, porque eu defenderei essa cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Jerusalém não vai cair. Quando Deus quer é assim. Ele age em favor dos seus. Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós estamos perdendo muitas batalhas? Não é porque Deus está surdo, Deus está inativo, mas é porque nós estamos entrando em batalhas que nós não temos que entrar nelas, e por isso nós vamos perder. O que caberia a Ezequias fazer? Confiar no Senhor e saber que Ele mesmo é que estava no controle de todas as coisas. É isso que nós precisamos.
Ah, pastor, o mundo está acabando. Ah, pastor, vai acabar a comida. Ah, pastor, vai... Eu pergunto, e daí? Vocês estão esperando as coisas melhorarem? Não vai melhorar. Ah, o vírus, a vacina, o vírus vai acabar, vamos voltar à vida normal, glória a Deus. Até o próximo chinês comeu um macaco, sei lá, que aquele povo está comendo lá e está trazendo doença para cá. É em vacina que você está confiando? É em governo, em político? Tenho pena de você. Eu te convido a confiar no Senhor. Te convido a confiar naquele que realmente pode nos defender. No versículo 36, já encerrando, capítulo 37, a Bíblia diz, então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Um anjo só. Deus não precisou nem de uma multidão de anjos, uma miríade de anjos. Um anjo. Só um anjo veio e resolveu a parada. Imagina. 185.000. Depois o próprio rei assírio foi morto, lá no livro de Reis você encontra essa história, pelos 2 filhos dele, que levantaram e mataram ele. E Jerusalém ficou de pé. Não caiu diante do inimigo. Pelo menos no reinado de Ezequias, não caiu. Porque Deus tinha compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Talvez você já tenha recebido também uma carta, uma mensagem do inimigo, um e-mail de Satanás, uma situação que te aflige. Eu quero dizer em nome de Jesus, talvez você recebeu exatamente porque você está buscando servir a Deus como Ezequias, está destruindo os altares da sua vida, tirando os ídolos da sua vida, e dizendo eu quero servir ao Senhor. O inimigo não fica feliz. É só a árvore frutífera que recebe pedrada. Tiago, escritor de uma das cartas do Novo Testamento, ele diz assim: tenham por motivo de grande alegria quando passarem pela tribulação. Alegre-se quando passar pela tribulação. Porque se está passando, é porque Deus tem coisa grande para a sua vida. Em nome de Jesus. Grande, grande, grande. Deus tem coisa maravilhosa. Agora pega essa carta e leva para quem pode responder. Leva para o Senhor. Leva para o Senhor. Tem uma frase que eu gosto muito que é essa: quando o diabo te lembrar do seu passado, lembra ele do futuro dele. Você sabe o que vai acontecer com o diabo? Você já viu aquele desenho animado que mostra o Satanás no inferno dando espetada nos outros? Aquilo é mentira. Olha lá o que a Bíblia diz. Está dando para ver ali? Olha o que a Bíblia diz que vai acontecer. No final, com Satanás. O diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e do enxofre, que age com enxofre. Ele será atormentado dia e noite para todos sempre. Você acha que o inferno é tão ruim que nem o capeta quer ir para lá? Ele vai ficar atormentado de noite, é o que a Bíblia diz. Não vai ficar lá mandando, desmandando, espetando os outros, não. Dando risada, não. Ele dá risada aqui, de nós, os servos dele, que vivemos uma vida medíocre. É aqui que ele está dando risada, está espetando os outros. No inferno ele estará tão condenado quanto aqueles que forem para lá. Quando ele te mostrar o seu passado, dizer, mas você agora está pagando de crente, você agora está querendo servir a Deus, e o seu passado, e aquilo outro. Mostra para ele o passado dele também. Ele será atormentado dia e noite no lago de fogo e enxofre. Mas hoje, no nome de Jesus, você está recebendo uma carta de Deus. Amém? E o Senhor está dizendo a você: eu ouvi a sua oração a respeito do seu Senaqueribe. Eu ouvi a sua oração a respeito dessa situação que você está vivendo. E uma carta é necessário ter resposta.
Uma carta é necessário ter resposta, não é assim? A gente precisa responder. O Senhor hoje envia uma carta para você dizendo: eu te amo. Eu te amo. Você é muito querido no céu. Você é muito querido pelo Senhor, muito querida pelo Senhor. E seja qual for a dificuldade que você esteja vivendo, a angústia, a perseguição, a vergonha, eu quero dizer que o Senhor está pronto para te ouvir, mas Ele quer receber de você hoje uma resposta. Enquanto ouvimos essa canção tão linda, que a Aline vai louvar o Senhor, eu gostaria que você pensasse sobre a situação que você está vivendo, colocasse a sua situação diante de Deus. Logo depois da canção, eu quero fazer um convite a você, um convite para seguir a Jesus, um convite para você, em nome de Jesus, aceitar essa carta de amor por você hoje à noite. Dizer: Senhor, eu quero fazer um concerto contigo. Eu quero voltar para o Senhor, independente da carta, da mensagem, do e-mail, do bilhete que o inimigo esteja mandando para mim. Mas eu quero viver tudo o que o Senhor tem para eu viver na minha vida. Em nome de Jesus. As palavras de afronta, escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti em pano de saco, te apresento o meu clamor. Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha, mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por
E o povo de Deus diz: amém. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. É verdade o que ouvimos, o que cantamos. Toda vitória vem do Senhor em nome de Jesus. E toda flecha, toda arma preparada contra esta igreja, contra essas vidas que estão aqui, contra as vidas que estão nos assistindo em casa, vão cair por terra em nome do Senhor Jesus, porque o inimigo das nossas almas não pode prevalecer contra o povo de Deus, não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, não vai prevalecer contra aqueles que resolveram de uma vez por todas seguir ao Senhor. Toda arma forjada, toda carta enviada do inferno vai cair por terra no nome do Senhor Jesus, para que o nome de Jesus seja realmente exaltado em nosso meio, e para que no nome de Jesus todos os povos, todos os vizinhos saibam que o Deus de Israel é o nosso Deus, é o Deus a quem nós servimos, é o Deus a quem nós nos entregamos. Portanto, em nome de Jesus, nós declaramos que caia por terra toda a obra do inimigo contra esta igreja, contra essas vidas, toda a carta do inimigo lançada do inferno para nos intimidar, para nos amedrontar, toda e qualquer obra do inferno contra o nosso país, contra a nossa cidade, nós rejeitamos em nome do Senhor Jesus, e sabemos que o Senhor tem ouvido a nossa oração. Senhor, nós cremos em Ti, nós sabemos que o Senhor tem nos ouvido assim como no passado, por isso, ó Deus, não temos para onde ir, para quem ir, porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Confiamos, Senhor, no Teu cuidado, na Tua graça, na Tua misericórdia para conosco, e agora nos apresentamos aqui, nos apresentamos nas nossas casas, Senhor, diante de Ti nesta hora, para que o Senhor faça aquilo que lhe apraz, para que o Senhor faça a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para vermos, ó Deus, o inimigo das nossas almas batendo em retirada, e não atire nenhuma flecha contra nós, contra a obra do Senhor, contra aquilo que o Senhor tem para realizar na vida de cada um de nós. E Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito complete, Pai querido, essa palavra no coração de cada um, Senhor, aqui hoje à noite, aplicando a cada coração, dando intrepidez, dando ousadia, Senhor, no Espírito Santo, em nome de Jesus, para, ó Deus, proclamarmos ao Senhor através da nossa vida, através do nosso trabalho, através da situação que o Senhor nos coloca, onde quer que estejamos, ó Deus, que o Senhor mesmo, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, possa nos abençoar, possa nos dar ousadia, possa nos fazer, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, saquear o inferno e povoar o céu, como é próprio daqueles que Te amam, como é próprio daqueles que edificam o Teu reino, e que no nome do Senhor Jesus, o Senhor, portanto, nos habilite, e no nome do Senhor Jesus permaneçamos firmes diante de Ti, agora e para sempre. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus. Eu disse que você precisava dar uma resposta. Eu não vou te chamar à frente, não vou perguntar seu nome, mas eu quero saber se alguém aqui hoje à noite entendeu essa palavra, entende que ela de alguma maneira é para você, e que você precisa tomar uma decisão agora, sobre alguma área da sua vida. Eu só queria que você levantasse sua mão onde você está, que eu quero te apresentar ao Senhor agora. Você entende que essa palavra, graças a Deus, Deus abençoe, ela vem para você, glória a Deus lá em cima, amém, graças a Deus lá, amém, glória a Deus. Você está dizendo, olha, eu sei que o Senhor, Ele tem uma palavra para mim, eu quero te fazer uma proposta, glória a Deus, ali também na sua vida, de seguir a Jesus. Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje à noite? E com esse gesto você estará tirando toda e qualquer obra do inimigo sobre a sua vida. Toda flecha contra você cai por terra, porque quando nós estamos com o Senhor, você quer entregar a sua vida a Jesus, qualquer pessoa, só levantar rapidinho a mão e descer, que eu quero só orar pela sua vida, apresentar a sua vida diante do Senhor. Graças a Deus, aleluia. Senhor, toma essas vidas nas Tuas mãos, Pai. Oh Deus, nós declaramos a vitória do Senhor sobre essas vidas, em todas as áreas dessas vidas. Certos, ó Deus, de que o Senhor agora é Senhor dessas vidas. Certos agora, Pai, que o preço precioso pago pelo Teu sangue, pelo Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, com aquele sangue precioso, possa cobrir essas vidas, possa cobrir uma multidão de pecados, possa libertar essas vidas para a Sua honra, para a Sua glória, no nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia. Quem está feliz com Jesus, bata a palma, aplaude aí, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Essas palmas mostram a nossa alegria. Quando a gente fica feliz, a gente aplaude, não é assim no futebol? Aqui também.
Amém? Graças a Deus. Faz um joia para alguém, em nome de Jesus, aí. E com esse joia você está despedindo desse irmão e marcando o encontro com ele na próxima semana. Vão em paz, queridos, em nome de Jesus.